Começaram as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo no Catar em 2022. Nessa semana nós tivemos as primeiras partidas e nós temos grupos bem interessantes e eu vim aqui dar um resumo para vocês, principalmente das principais partidas e seleções que estão concorrendo à vaga para a Copa em 2022. Vamos falar das principais seleções, das seleções que estão mais acima no ranking da FIFA e, claro, as que vêm como favoritas nesse ciclo de Copa até o ano que vem. A Copa acontece no final do ano que vem no Catar, devido a restrições do calor e tal, que acontece de uma maneira muito avassaladora no meio do ano. A Copa vai ser no final do ano, ou seja, no meio da temporada europeia. E nós temos algumas favoritas nesse momento que devem chegar com esse título para a competição, né? Vamos começar falando da França, que é a atual campeã mundial. A França começou empatando em casa com a Ucrânia em 1 a 1. O gol da França foi feito pelo Griezmann e a Ucrânia acabou empatando com o gol contra do Kimpembe. Mas o que a gente pode tirar disso, né? Vamos fazer basicamente isso sobre todos os jogos das principais seleções. A França está em um período de ainda voltando a se encontrar. A França, depois da Copa, teve alguns resultados não muito legais, não abaixou muito de ritmo drasticamente como a Alemanha vem abaixando, mas a França está ali se adaptando a novas chegadas de jogadores, né? Você tem jogadores que evoluíram bastante desde a última Copa até aqui e que assumiram vaga na seleção. O time titular não muda muito e a França acaba começando com 1 a 1, mas muito pela falta de ritmo. Esses jogadores não jogam juntos há muito tempo. Não considero que isso seja um problema, que a França vai passar tanta dificuldade nessas eliminatórias. A gente pode falar de Portugal. Portugal vem ocupando uma boa posição no ranking da FIFA, né? Acaba vencendo por 1 a 0 o Azerbaijão. Foi um dos primeiros jogos dessas eliminatórias. Um jogo em que Portugal foi muito dominante, mas que o placar é bem abaixo do esperado quando você enfrenta o Azerbaijão. O Cristiano passa apagado, você tem uma seleção portuguesa que não consegue transformar as chances de gol, as ocasiões de gol, em gol, e um placar de 1 a 0, mas que não tira um potencial que essa equipe portuguesa tem. Portugal tem jogadores hoje de muito alto nível. Você tem o Bruno Fernandes atuando em um altíssimo nível na Europa. Você tem o Diogo Jota surgindo muito bem no Liverpool, passando um tempo lesionado, mas já voltou e já concorre a recuperar essas vagas em seleção principalmente. Você tem o Renato Sanches, que já foi um jogador muito importante na última Euro, mas passou um tempo ali abaixo no seu futebol, foi para o Bayern, não deu certo, mas recuperando o seu futebol. Você tem o Cancelo, você tem o próprio Rubem Dias, ambos do City, fazendo uma excelente temporada. E o próprio Cristiano Ronaldo, que tira Portugal de um local e inclui ele em outro patamar. Você tem um jogador dessa estirpe, né? Então é uma seleção que a gente tem que ficar de olho, inclusive para esse ciclo pré-Copa, esse ciclo da Copa, inclusive na Copa do Mundo. Eu acredito que Portugal pode sim conseguir fazer uma excelente Copa do Mundo em 2022, principalmente por essa força e esse elenco vasto que tem a equipe portuguesa na mão do Fernando Santos. A gente pode falar agora da Bélgica. A Bélgica ganhou por 3 a 1 de País de Gales, uma seleção belga que ainda tem a dita melhor geração belga, né? Você tem o De Bruyne, que jogou muito nesse jogo, o Eden Hazard está machucado, não participou, mas o Torgan é o irmão dele, fez um dos gols da partida. É uma seleção equilibrada, que tem um Lukaku voando lá na frente, um De Bruyne no meio campo, um Courtois como goleiro agarrando muito nessa temporada. É uma seleção ainda que não tem um elenco completo assim para você dizer vai concorrer à Copa. Ela concorre, mas não entra como favoritaça, entende? É um time que pode dar assim, muito trabalho. A gente mesmo sabe disso, a gente soube disso na última Copa com a seleção brasileira, mas ainda acho que falta um pouco para a Bélgica chegar como uma favorita absurda, principalmente porque você dificilmente consegue chegar assim sem ter um título de Copa, né? A gente pode falar de seleções que estão em transformação, que eu separei algumas aqui, que a Holanda perde por 4 a 2 da Turquia, não começa bem as eliminatórias. A Holanda que ficou de fora da última Copa, então tem que abrir o olho, não é um grupo fácil, como a maioria deles não é. A Holanda tem que ficar esperta para não ficar de 2 Copas seguidas fora. É um time que tem que se organizar melhor, passa por um período de transição, agora na mão do Frank de Boer, né? O Koeman era o antigo técnico, foi para o Barcelona, um time com muitos jovens, mas que você tem peças importantes ali, como o De Ligt, como o De Jong, o próprio Van de Beek, que tem como opção,
Você tem jovens jogadores que estão surgindo muito depressa, como o Indy na lateral esquerda, você tem o Malen no ataque, aí os caras mais veteranos, entre aspas, o Depay. Então é uma seleção muito ampla, com muitas opções, mas que tem que se encontrar e encontrar um melhor futebol, porque não vem dando resultados muito bons, inclusive começaram as eliminatórias perdendo para a Turquia, que por mais que seja uma seleção sólida hoje, não deixa de ser um time que você espera ganhar os 3 pontos. A Holanda falha miseravelmente, né, nesse sentido. E a gente pode falar da Itália. A Itália vence sua partida também, assim como a Alemanha. São duas seleções em momentos diferentes, entre aspas, diferentes mas semelhantes. A Itália que vem de um ciclo que não foi para a última Copa do Mundo, muita dificuldade, uma geração fraca para nível Itália, né, para um nível de tetracampeão mundial que a gente está acostumado. É uma seleção com muita dificuldade, que está por uma transição dificílima há algum tempo, que tem jogadores jovens ali, Donnarumma aparecendo, mas é muito vago ainda essa Itália. Uma Itália que sempre foi sinônimo de uma defesa muito sólida, passa por uma transição difícil e com nomes não muito grandes, por mais que você tenha um Chiellini e um Bonucci, mas com já mais idade. Então tem dificuldade a Itália, diferente da Alemanha, que teve dificuldade, principalmente sendo eliminado na fase de grupos da última Copa, mas que vem com muito mais perspectiva. Você tem um time muito mais sólido da Alemanha, um Joachim Löw que vai sair depois dessa Euro, que ocorre esse ano ainda, mas que isso pode abalar, né, porque uma mudança de técnico até um ano antes da Copa do Mundo é difícil, não é algo muito usual, principalmente nessas seleções europeias, mas vai acontecer, né? A gente vai ter que esperar para ver o que acontece, o que vai gerar de impacto na seleção, mas é um time que tem grandes nomes ainda, o Neuer, você tem o Kimmich voando, você tem o Toni Kroos, e surgem também outros jogadores que vêm dando muito na temporada, como o Sané, o Gnabry. Você tem ali na linha de defesa também opções como o Klosterman. É um time muito sólido e que está começando um caminho, vai ter que começar outro caminho quando o Löw sair, mas tem uma base, tem uma perspectiva que eu ainda considero ser maior do que a da Itália. Tem mais alguma coisa para a gente falar? Talvez aqui da Espanha. A Espanha é um time que vem sendo muito interessante. No final do ano passado, goleou a Alemanha por 6-0, salvo engano, e todo mundo falou, meu Deus, será que é a volta da fúria, a volta daquele time que pode surpreender o mundo de novo? Acho difícil. Não encararia a Espanha como uma favorita a título de Copa do Mundo hoje. É um time novamente em transição, uma mescla bastante interessante, inclusive, entre experiência e juventude. Você tem o Sérgio Ramos na defesa de 35 anos, 34, e você tem jogadores como Pedro e Fati, que tem 18 e 17 anos. Então é muita mescla, mas muito interessante na mão de um Luiz Henrique que está trazendo boas ideias para a seleção. Esse time eu ainda não considero pronto, mas é uma seleção bastante interessante nesse sentido, assim como a Inglaterra, que tem uma geração muito forte, ganha seu primeiro jogo por 5-0 contra um dos adversários mais fracos que poderia enfrentar, que é a seleção de San Marino, e mais a Inglaterra fez o seu trabalho, né, o que nós consideraríamos normal, diferentemente de Portugal, por exemplo, que pega um Azerbaijão e dá 1-0, por mais que domine o jogo, não deixa de ser um resultado ruim, entre aspas também, né? A Inglaterra faz seu trabalho, faz seu papel, dá um 5-0, aplica um 5-0, tem opções como Calvert-Lewin surgindo, Sancho, Foden, toda aquela galera que vem com muito futebol para apresentar, todos ali na faixa de 20 e poucos anos de idade, Reece James, muita gente na seleção inglesa, é bom ficar de olho. Então são seleções majoritariamente na Europa em período de transição, mas uma transição que pode render muitos frutos. A Alemanha, a própria Inglaterra, a seleção belga tem uma certa... é mais estável, mas ainda se encontrando. Portugal crescendo. São times que vão, obviamente, dar muito trabalho lá na frente na Copa do Mundo, mas que estão encarando um processo de transição. Então a gente tem que ficar de olho. Vai acontecer muita coisa ainda nessas eliminatórias. Quem sabe um gigante não fica de fora de novo, como a própria Itália, uma Holanda. Vamos acompanhar até o final, você vai acompanhar tudo sobre as eliminatórias, sobre essas grandes seleções aqui no canal, então fica de olho. E isso e tudo sobre o futebol europeu, sobre a Champions League, a Euro inclusive, estou pensando em lançar algum conteúdo aqui sobre a Euroleague, vídeos sobre curiosidades, promessas, esse tipo de coisa você vai encontrar aqui no canal. Então já fica esperto, se inscreve, compartilha para quem você sabe que também gosta do futebol europeu, é um amante de acompanhar o futebol do velho continente, o melhor futebol do mundo. E
deixa um like aí no vídeo se você curtiu. Valeu, até o próximo. Compartilha, porque coisa boa a gente espalha pro mundo.